Talvez essa seja a primeira vez que você vai ouvir falar de uma jovem que morreu no Holocausto, mas deixou um diário contando sua história inspiradora nos campos de concentração. Então pegue a pipoca, o lenço, e veja agora a incrível história da jovem sonhadora, Anne Frank. Annelies Marie Frank nasceu no dia 12 de junho de 1929 em Frankfurt, na República de Weimar. Sendo a última filha de Otto Erich Frank e Edith Hollander Frank. Sua irmã mais velha era Margot. A família Frank eram judeus liberais, ou seja, não seguiam todos os costumes e tradições do judaísmo. Desta forma, viviam em uma comunidade assimilada com outros cidadãos judeus e não judeus de diversas religiões. Edith e Otto eram pais dedicados, demonstravam interesse principal em atividades acadêmicas e possuíam em sua residência uma extensa biblioteca. Além disso, costumavam incentivar suas filhas a lerem desde cedo. Em março de 1933, após o Partido Nazista sair vitorioso na eleição federal e seu líder, Adolf Hitler, ter sido nomeado chanceler da Alemanha, começaram a ocorrer manifestações antissemitas massivas no país, fazendo com que a família Frank começasse a questionar a possibilidade de emigração. Inicialmente, Edith se mudou com as filhas para a casa de sua mãe, Rosa Hollander, localizada em Aachen, cidade que faz fronteira com a Bélgica e os Países Baixos. Otto permaneceu em Frankfurt, mas após receber uma proposta de iniciar uma companhia em Amsterdã, decidiu se mudar para organizar o negócio e arrumar acomodações para sua família. A família Frank fez parte do grupo de 300.000 judeus que deixaram a Alemanha entre 1933 e 1939. Otto iniciou uma filial da Opeta Works, especializado em comercialização da pectina, ingrediente usado na preparação de geleias. Lá, ele encontrou um apartamento em Riverenbuurt, bairro onde a maioria dos judeus de origem alemã haviam se estabelecido. Edith e Margot foram de encontro ao patriarca da família em dezembro de 1933. Anne, por outro lado, permaneceu com a avó até fevereiro de 1934. Em Amsterdã, as crianças foram matriculadas em escolas. Margot foi para uma instituição pública, enquanto Anne foi para um instituto que praticava o método Montessori. Mais tarde, uma de suas colegas de classe, Anneli Goslar, relembrou que Anne escrevia com frequência, embora ela protegesse seu trabalho e se recusasse a discutir sobre o conteúdo de sua escrita. As irmãs Frank possuíam personalidades distintas. Margot era educada, tímida e estudiosa, enquanto Anne era sincera, energética e extrovertida. Em 1938, Otto decidiu expandir seus empreendimentos e dar início a uma nova companhia, intitulada como Pectacle. O negócio seria especializado na comercialização de ervas, sais de decapagem e temperos mistos, usados posteriormente na produção de salsichas. Hermann Van Pels foi contratado para prestar serviços como consultor de especiarias. Assim como Otto, ele havia fugido com sua família após o início da perseguição nazista. Ambos tornaram-se bons amigos. No ano seguinte, a avó das meninas foi definitivamente morar com elas, permanecendo até a sua morte. Em maio de 1940, a Alemanha nazista invadiu os Países Baixos e o governo de ocupação deu início às perseguições aos judeus com implementação de leis restritivas e discriminatórias. Registros obrigatórios e segregações aconteceram posteriormente. Por exemplo, Anne e Margot foram proibidas de continuar frequentando as escolas em que estavam matriculadas, sendo direcionadas para instituições próprias para judeus. Em abril de 1941, em uma tentativa de evitar que suas companhias fossem confiscadas por serem propriedades de um judeu, Otto transferiu suas ações e liquidou as empresas, transferindo seus ativos para Gengies, um de seus principais colaboradores. Os lucros dos negócios continuaram com poucas mudanças e, apesar de receberem uma renda mínima, era suficiente para sustentar a família. Em seu aniversário de 13 anos, Anne foi presenteada por seus pais com um livro de autógrafos que havia demonstrado interesse anteriormente enquanto passava por uma vitrine.
encadernado com um tecido xadrez em vermelho e branco. O material era composto por um pequeno cadeado em sua parte frontal. Anne decidiu que o usaria como diário, e começou a escrever imediatamente. Embora suas primeiras anotações fossem relacionadas aos aspectos mundanos de sua vida, discutia também sobre mudanças no bairro onde residia, além de listar as diversas restrições impostas pela ocupação alemã nos Países Baixos. Além disso, esboçou em algumas passagens o sonho em tornar-se uma atriz, destacando que assistir filme era um de seus passatempos favoritos. Porém, os judeus foram proibidos de frequentarem as salas de cinema a partir de 8 de janeiro de 1941. Em 5 de julho de 1942, Margot Frank recebeu uma notificação do Escritório Central de Imigração Judaica ordenando que ela se dirigisse para um campo de concentração, o que fez com que os planos da família fossem adiantados. Otto Frank começou a planejar a mudança de sua família para cômodos ocultos do edifício comercial onde funcionavam as instalações de sua filial da Opeta Works em uma rua junto a alguns canais de Amsterdã, onde alguns de seus colaboradores confiáveis iriam ajudar. Após ser informada do esconderijo, Anne entregou um livro, um jogo de chá e uma lata de bolas de gude para sua vizinha, para que ela cuidasse. De acordo com o que foi noticiado, Anne disse: "Estou preocupada com minhas bolas de gude, porque tenho medo que elas caiam em mãos erradas. Você poderia guardá-las para mim por um tempo?" Na manhã de 6 de julho de 1942, a família Frank foi em direção ao esconderijo. Ao deixar o apartamento, foi criado um estado de desordem nos cômodos para que fosse passada a impressão de que eles haviam deixado o local de forma repentina. Como os judeus eram proibidos de utilizarem transportes públicos, eles precisaram caminhar 4 quilômetros para chegarem até as instalações da companhia. Além disso, para não serem pegos carregando malas, vestiram diversas camadas de roupas para que conseguissem transportar o maior número de peças possíveis até a nova moradia. O anexo secreto era formado por acomodações ocultas de 3 andares, para garantir que o lugar permanecesse desconhecido. Sua porta de entrada foi coberta por uma estante de livros que fazia parte de um dos escritórios da empresa. Somente 4 funcionários da empresa possuíam conhecimento sobre a existência das acomodações ocultas. Apesar de Jean-Gilles e Johannes Hendrik não serem funcionários, faziam parte do círculo de confiança dos Frank e desempenharam papéis importantes na sobrevivência da família, principalmente no que dizia respeito aos negócios e informações sobre os desenvolvimentos da guerra, e notícias sobre o cenário político. Era de conhecimento dos ajudantes que, se descobertos, poderiam enfrentar a justiça e até serem condenados à pena de morte por abrigarem judeus. Em 13 de julho, a família Van Pelt se instalou nas acomodações. No final do ano, foi a vez de Fritz Pfeiffer, dentista e amigo de ambas as famílias. Inicialmente, Anne mostrou-se animada por receber novas companhias. No entanto, a tensão rapidamente se desenvolveu dentro do grupo, que era forçado a viver confinado em tais condições. Ao longo do período de isolamento, a jovem entrou em diversas discussões com Auguste Van Pelt, criticando principalmente sua postura insensata. Além disso, após compartilhar um dos quartos com Pfeiffer, começou a considerá-lo insuportável, ressentindo sua intromissão. Ela também reprovou Hermann e Pfeiffer por suas atitudes egoístas, particularmente no que se referia ao consumo de comida dentro do grupo. Algum tempo depois ela iniciou um romance com Peter Van Pelt, com quem deu seu primeiro beijo e iniciou um romance com ele. Por outro lado, sua paixão por ele começou a diminuir depois que começou a questionar se os sentimentos eram genuínos ou resultados de um confinamento compartilhado. Anne estabeleceu um vínculo estreito com cada um dos ajudantes, mostrando-se ansiosa por suas visitas diárias, principalmente com a de Bep, com quem ela costumava cochichar pelos cantos da casa. Ao passar do tempo no esconderijo, Anne aprimorou sua escrita e passou a examinar sua relação com membros da família, além de enfatizar as fortes diferenças de personalidades de cada um deles. Ela se sentia mais próxima emocionalmente de seu pai, Otto Frank, que mais tarde avaliou: "Eu tive um melhor relacionamento com Anne do que com Margot, que era mais próxima de sua mãe."
As irmãs Frank desenvolveram um relacionamento mais próximo do que havia existido entre elas antes do período de confinamento no anexo secreto. Em 12 de janeiro de 1944, ela escreveu no diário que Margot estava muito mais agradável, e que caminhava para se tornar uma verdadeira amiga. Anne escreveu no seu diário sobre as dificuldades em seu relacionamento com a mãe, Edith Frank, destacando seu sentimento ambivalente em relação a ela. Em 7 de novembro de 1942, descreveu o desprezo que sentia por sua mãe, além de concluir que ela não significava nada para ela. Por outro lado, em uma revisão sobre trechos anteriores de seu diário, ela demonstrou vergonha por sua atitude radical. As irmãs Frank continuaram desempenhando seus estudos e esperavam retornar para a escola, assim que a guerra terminasse. Margot realizou um curso à distância de taquigrafia usando o nome de Bepvoskuijo, recebendo notas altas por seus esforços. A maior parte do tempo de Anne foi gasto lendo e estudando, além de escrever e editar seu diário com regularidade. Em 5 de abril de 1944, Anne escreveu sobre o seu desejo em tornar-se uma jornalista ou escritora. Escreveu: Eu finalmente percebi que devo fazer o meu trabalho escolar para não ser ignorante, para seguir em frente com a vida, para me tornar uma jornalista, porque é isso que eu quero. Eu sei que posso escrever, mas resta saber se eu realmente possuo talento. E se eu não tenho talento para escrever livros ou artigos de jornal, sempre poderei escrever para mim mesma. Mas quero alcançar mais do que isso. Eu não posso imaginar vivendo como minha mãe, ou a senhora Auguste Van Daan, e todas as mulheres que fazem os seus trabalhos e são esquecidas. Eu preciso ter algo além de um marido e filhos para me dedicar. Quero ser útil ou divertir todas as pessoas, mesmo aqueles que nunca conheci. Eu quero continuar vivendo mesmo depois da minha morte. E é por isso que eu sou tão grata a Deus por ter me dado esse dom que posso usar para me desenvolver e expressar tudo o que está dentro de mim. Quando eu escrevo, posso me livrar de todas as minhas preocupações. Minha tristeza desaparece, meus espíritos são renovados. Mas, e essa é uma grande questão, algum dia serei capaz de escrever algo extraordinário, irei me tornar uma jornalista ou escritora. Na manhã de 4 de agosto de 1944, o anexo secreto foi invadido por um grupo da polícia uniformizada alemã, liderado por Karl Silberbauer do Serviço de Inteligência. Desta forma, a família Frank, os Van Pels e Fritz Pfeffer foram presos e levados para a sede da RSHA, onde foram interrogados e passaram a noite. No dia seguinte, foram transferidos para a casa de detenção Westphal-Bevaren, uma prisão superlotada. Em 7 de agosto, foram transportados para o campo de concentração de Westerbork, onde, naquela época, já havia servido como destino para cerca de 100.000 judeus, principalmente neerlandeses e alemães. Depois de terem sido presos, eles foram considerados criminosos e, como consequência, foram enviados para o quartel de punição para realizarem trabalho forçado. Victor Kugler e Johannes Kleiman foram detidos e encarcerados no campo penal em Amersfoort, considerados como inimigos da Alemanha nazista. Embora Kleiman tenha sido libertado após 7 semanas, Kugler foi transportado para diversos campos de trabalho até o final da guerra. Miep Gies e Bepvoskuijo foram interrogadas e ameaçadas pela polícia de segurança, mas não foram presas. Ambas retornaram para o esconderijo, onde encontraram trechos do diário de Frank espalhados pelo chão. Após recolherem os papéis, bem como algumas fotografias, elas decidiram que iriam devolver os pertences para Anne após o final da guerra. Em 7 de agosto, Gies tentou subornar Silberbauer para que realizasse a libertação do grupo, mas ele se recusou. Após o fim da guerra, Otto e Kleiman enviaram uma carta para a polícia expressando o desejo que o traidor do esconderijo fosse descoberto. Ele pensava que um empregado do depósito tinha entregado todos, mas nenhuma prova concreta foi descoberta. Em 2018, Joop van Vie, filho mais novo de Bepvoskuijo, desenvolveu uma biografia sobre a mãe e levantou a hipótese de que sua tia, Nelly, pode ser a responsável pela descoberta do esconderijo. Alegando que Karl Silberbauer
relembra que o telefonema do informante partiu da voz de uma jovem mulher. A mesma morreu em 23 de setembro de 1944. Em 3 de setembro de 1944, integrantes do anexo secreto fizeram parte do grupo que foram deportados para o que seria o último transporte do campo de concentração de Westerbork para o de Auschwitz. Chegando após uma viagem de 3 dias, no mesmo trem, estava Bloem Versenden, natural de Amsterdã, que iniciou uma amizade com Anne e Margot Frank na instituição de ensino para judeus em 1941. Após o desembarque em Auschwitz, foram separados, homens, mulheres e crianças, com Otto Frank sendo separado do restante de sua família. Aqueles que eram considerados capazes de trabalhar foram admitidos para o campo, enquanto os que eram considerados impróprios para executar os trabalhos foram imediatamente executados. Dos 1.019 passageiros do trem, 549, incluindo todas as crianças menores de 15 anos, foram enviados para as câmaras de gás. Anne, que havia completado 15 anos 3 meses antes, foi uma das pessoas mais jovens poupadas da morte que haviam chegado naquele transporte. Ela foi informada de que mais da metade dos passageiros haviam sido mortos nas câmaras de gás, após o desembarque, e nunca teve conhecimento de que todo o grupo do anexo secreto havia sido selecionado para executarem o trabalho forçado. Ela pensou que seu pai Otto Frank teria sido executado após a separação. Em companhia de todas as mulheres e garotas aptas para o trabalho do campo, Anne foi forçada a se despir para ser desinfetada, teve sua cabeça raspada, e foi tatuada com um número de identificação em seu braço. Durante o dia, elas eram usadas para o trabalho escravo, forçadas a carregar pedras e cavar rolos de grama. À noite, eram amontoadas em barracas superlotadas. Mais tarde, algumas testemunhas relatam que Frank se tornou uma garota retraída e triste, principalmente quando viu crianças serem levadas para as câmaras de gás. Outros, no entanto, narram que ela demonstrava com frequência uma postura forte e corajosa. Sua personalidade extrovertida e confiante permitiu que obtivesse rações extras de pão para sua mãe e irmã. Em campos de concentração, as doenças tornavam-se cada vez mais frequentes. Em pouco tempo, a pele de Anne foi gravemente infectada pela sarna. As irmãs Frank precisaram ser transferidas para a enfermaria, local em um estado de escuridão e infestado por ratos e camundongos. Edith parou de comer, guardava cada pedaço de comida para suas filhas, passando alguns alimentos para elas por um buraco feito na parede nos fundos da enfermaria. Em outubro de 1944, Anne, Margot e Edith foram selecionadas para embarcar em um trem com destino a um campo de trabalho na Alta Silésia. Por outro lado, Anne foi proibida de se juntar ao grupo por não ter se recuperado da infecção. Desta forma, sua mãe e irmã decidiram permanecer em Auschwitz. Entre outubro e novembro de 1944, começaram as seleções de mulheres para serem realocadas para o campo de concentração de Bergen-Belsen. Mais de 8.000 mulheres, incluindo Anne, Margot e Auguste Van Pels, foram transportadas. Edith Frank, no entanto, ficou para trás e morreu de fome. Em Bergen-Belsen, Anne se reuniu brevemente com duas amigas, Hannah Goslar e Nanette Blitz, que estavam confinadas em outra seção. Ambas sobreviveram à guerra e discutiram sobre as breves conversas que tiveram com a jovem através de uma cerca. Blitz descreveu Anne como careca, magra e trêmula. Goslar, por sua vez, observou que Auguste Van Pels estava com elas e cuidava de Margot, naquele momento gravemente doente. Blitz e Goslar relembram que Anne acreditava que seus pais estavam mortos e, por essa razão, ela não queria mais viver. Mais tarde, Goslar estimou que seus encontros com Frank ocorreram no final de janeiro ou início de fevereiro de 1945. No início de 1945, uma epidemia de tifo se espalhou por todo o campo de concentração, matando cerca de 17.000 prisioneiros. Outras doenças, incluindo febre tifoide, também eram frequentes. Devido a essas condições, não é possível determinar o que causou a morte de Anne.
Testemunhas declaram que Margot caiu de sua cama em seu estado debilitado e foi morta pelo impacto. Sua irmã faleceu um dia depois. As datas exatas das mortes das irmãs Frank são desconhecidas. De acordo com testemunhas oculares do campo de concentração de Bergen-Belsen, elas começaram a exibir sintomas de tifo a partir de 7 de fevereiro, conforme levantado por autoridades de saúde. Infectados pela doença que não se tratam, podem falecer até 12 dias após o início dos sintomas. Entre outros mortos executados, Anne e Margot foram enterradas em valas comuns de um local desconhecido. Depois da guerra, estimou-se que apenas 5.000 dos 107.000 judeus deportados dos Países Baixos sobreviveram ao Holocausto. Após o final da guerra, Otto Frank foi o único membro sobrevivente. Ao retornar para os Países Baixos, foi amparado por Jean-Miep Gis, amigos que o ajudaram durante o tempo em esconderijo, enquanto tentava localizar sua família. Ele soube da morte de sua esposa em Auschwitz, mas manteve-se esperançoso em relação à sobrevivência de suas filhas. Depois de algumas semanas de busca, descobriu que Anne e Margot também haviam falecido. Ao mesmo tempo, tentou localizar o destino dos amigos de suas filhas e soube que diversos deles haviam sido assassinados. Sunny Lederman, frequentemente mencionada no Diário de Frank, foi morta numa câmara de gás na companhia de seus pais. Sua irmã, Barbara, uma amiga próxima de Margot, foi a única sobrevivente da família. Entre outros sobreviventes da guerra, estavam os parentes de Otto e Edith que, anteriormente, haviam fugido da Alemanha em direção à Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Em julho de 1945, depois que a Cruz Vermelha confirmou a morte das irmãs Frank, Miep Gis entregou a Otto Frank o diário e um maço de notas soltas que ela havia recolhido na esperança de devolvê-los a Anne. Mais tarde, Otto comentou que não havia percebido que ela tivesse mantido um registro tão preciso e bem escrito durante o seu tempo em esconderijo. Além disso, descreveu o processo de leitura como doloroso. Movido pelo constante desejo de sua filha em tornar-se uma autora, ele começou a considerar a possibilidade de publicá-lo. Anne se dedicou muito em cada detalhe de seu diário, pois ela tinha muita esperança de que conseguiria publicar as próprias escritas em relação à opressão que havia sofrido durante a ocupação nazista. Ela se esforçou em cada detalhe para quando esse momento chegasse. Otto deu o diário para a historiadora Anne Romain, que tentou sem sucesso publicá-lo. Ela decidiu entregar ao seu marido, Jean Romain, que escreveu um artigo publicado no Jornal de Amsterdã, publicado em 3 de abril de 1946. A matéria atraiu a atenção de editoras, fazendo com que a primeira edição do livro fosse divulgada nos Países Baixos em 1947. Em 1952, após ser rejeitado por diversas editoras, foi finalmente colocado para comercialização no Reino Unido e nos Estados Unidos. Apesar de tornar-se um sucesso de vendas em diversos territórios, falhou em atrair a atenção do público britânico e deixou de ser produzido. Além do sucesso comercial, o livro foi recebido com aclamação da crítica no Japão. Foram distribuídas mais de 100.000 cópias apenas em sua primeira edição, o que fez com que Anne Frank rapidamente se estabelecesse como uma importante figura cultural no território, sendo referida como o rosto que ajudava a representar a destruição da juventude durante a Segunda Guerra Mundial. Anne Frank teve sua história conhecida mundialmente. Ela trouxe um grande conhecimento para muitas pessoas. Sua história é ouvida por muitos, mesmo aqueles que nunca conheceram. Ela se tornou uma grande escritora. Ela é o símbolo de todos aqueles que se foram, de todos aqueles que tiveram suas vidas interrompidas. Anne se foi, mas continua falando com todos-nos através do seu diário. Em homenagem a Anne e todos que sofreram no Holocausto. Se você quiser mais detalhes do diário de Anne Frank, adquira seu livro na descrição do vídeo. Esta foi a incrível história de Anne Frank. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.